Olá, 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 como vai você? Tudo bem? Eu sou Hélio de Siqueira Fernandes, professor de português, professor de redação aqui do curso Fátima Soares e estou aqui para deixar uma dica fabulosa para você. Aliás, mais do que uma dica, várias dicas. Se você é candidata ou candidato ao cargo da área de educação, que vai acontecer o concurso neste ano, porque já existe sim uma divulgação, uma pré-informação, não chega a ser um edital, não, edital não saiu, claro, um pré-edital. Inclusive eu trouxe para fazer uma leitura para vocês aqui, de quais os cargos e possíveis números de vagas para cada cargo. E é claro, eu como professor de português, professor de redação, não poderia deixar de vir aqui antecipar. Se você quer aquele espaçozinho, quer e merece, o espaço ali de professor, de coordenador ou outro cargo que é ofertado pelo Estado, então segura essa dica, essa informação. Mais do que uma dica, é uma intimação. Prepare-se antes. Jamais espere um edital ser publicado para você fazer um curso de redação. E, aliás, não é só a redação, não. As outras matérias. Porque, na verdade, quem passa mesmo em concurso, quem prepara antecipadamente, que vai fazendo resumo, que vai fazendo anotações, que vai fazendo leituras no cotidiano, dia a dia, que vai se informando. E por que eu estou fazendo leituras do dia a dia? Porque já saiu quais são as matérias e quais o número de vagas. Eu vou mostrar o documento, isso foi publicado no ano passado, né? Isso já foi pela própria secretaria que eu vou mostrar. Você vai fazer um passeio aqui comigo e vai verificar o número possíveis de vaga. E, detalhe, quais as matérias que vão acontecer e o número de questões de cada matéria. São 50 questões objetivas. O mundo da pedagogia você já conhece, que só aí já daria assim para fazer umas 5.000 questões, mas na verdade não são 5.000 não, vão ser só 50 questões. De quebra nós vamos ver que tem matemática, 10 de português e redação. E aí fala, ai meu Deus do céu, mas não é costume a Secretaria do Estado dar prova de redação. Na informativo, sim, divulgado, está lá, redação dissertativa argumentativa, o que já afasta aquela possibilidade ali de ser uma redação, uma questão discursiva de 15 linhas. Ali, pelo entendimento que nós já temos, é que será uma redação com temas atuais. E aí você vai ter que produzir um texto que fica em torno de 28 a 30 linhas. Então, você não vai esperar publicar um edital para você começar a estudar, e muito menos fazer redação. A bem da verdade, e diante desses anos-luzes que eu trabalho com redação, correção de redação, aula de português e pororô, e tem muitos que já estão aí na luta, que passaram aqui pelo curso da Fátima, né, e que eu tive o privilégio de acompanhar. Não se entra num concurso desse, da secretaria, com o mínimo de produção de 15 redações. Para competir, para você vencer, 15 redações por baixo. Fazer 2, 3, bobagem. Você está perdendo seu tempo, está perdendo dinheiro. Ninguém prepara para um concurso do tipo de exigência que é esse do Estado, que você tem que mostrar que você é, sim, um exímio leitor. Leitor de tudo. Pela própria obrigação, nós, como professores, já temos essa função, essa missão de sermos leitores. Leitores, claro, da nossa própria área, por obrigação, porque tem que ter especialização, formação, estar sempre reciclando. Não se pode pensar em fazer um curso hoje, ficar 15 anos, 20 anos, nunca mais. Tem gente que nunca mais passa na porta da faculdade. Cadê a reciclagem? Cadê o próprio Estado oferece muitos cursos, né? Grátis, estão aí. E como é que vai renovando? Gente,
o mundo está aí, ó, renovando. A gente tem que afastar aquilo que já não está mais em funcionamento, buscar beber de novas informações, reciclar novos conceitos, e de todas as áreas, está lendo ao mundo digital aí, a exigência do mundo digital. Então, cada área, você é um influencer. E agora está na moda de falar influência, mas o professor por si ele já é um influencer. Você ao entrar na sala, você é exemplo, você é modelo. É com base na sua maneira de falar, de escrever, de colocar as informações, de vivenciar essas informações, que você vai dando caminho, que você vai abrindo espaço, que você vai oportunizando conhecimento para outras pessoas. Você não está ali como um robô. Nós, pelo próprio status nosso, nós já somos influência há muito tempo. É claro que agora tem uma outra vertente de influência, que parece que saiu foi agora, né? Se é aquela pessoa que fica montadinha na academia e que produz um corpo, há influência. Pode não saber nem quantas vogais, quantas consoantes tem no nome, há influência. Tem não sei quantos seguidores. Pode não ler nada, não sabe o que a diferença de um artigo de opinião, de um editorial, de uma crônica, nada. Pergunta, faz um teste para ver. É influência. Mas antes disso, nós já somos, por um professor, já existe essa extensão de condução, de levar, conduzir. Então, se você tem interesse e se você já vem lutando para ter um pezinho no Estado, e vale a pena ter um pezinho no Estado, eu sempre falo que o primeiro casamento que uma pessoa tem que ter, ou você nasce jogando bem futebol, que não vai ter o espaço para todo mundo, nem todo mundo nasce Neymar, né? Ou então você já vem com o dom nato para já fazer carreira solo, ter o potencial da Anitta, mas nem todo mundo nasce Anitta. Então, se não nasceu Neymar, se não nasceu Anitta, então vai estudar, mas estuda mesmo. Não é só fazer uma passagemzinha pela matéria, não. É para isso que eu estou aqui desse recado. Vamos fazer uma coisa. Eu reservei temas possíveis de cair numa redação. Vou fazer uma leitura do que foi editado pela secretaria. Eu trouxe isso para você e, claro, já deixar aqui para você entrar em contato com esses telefones que estão aqui, ó, que é da coordenadora Silvia e aqui da nossa secretária querida Yolanda, para vocês entrarem. Como é que vai ser? Quando que vai começar esse curso? Comece já. Se você quer colocar o pezinho, aproveita esse número enorme de vagas aí, vem fazer o curso com a gente aqui, prepare antes. Não tem aquele ditado assim, quem vai à frente bebe água limpa? Pois é. E para escrever, fazer uma redação, para receber uma nota que vai garantir você uma pontuação de classificar, de passar num concurso, faça muitas produções. Por baixo, 15 redações. Venha, quer ver o projeto de uma redação, porque às vezes o aluno ele tem até muito conhecimento, ele não sabe estruturar um texto. E aqui eu sou responsável por esse espaço e fico muito feliz de ter já oportunizado, criado caminhos para tantos... É tão gratificante quando você recebe a foto do aluno ali, postando que está tomando posse, e agradecendo por a gente ter, somando todos aqui os esforços da equipe, e ter assim, dado condição para ele. E eu quero que você também faça isso, tá? Me acompanhe na leitura que eu reservei, que foi publicado aqui. O curso que eu estou falando aqui, ele não é exclusivo de redação, não. Aqui o curso que a Fátima, o curso da Fátima que está ofertando, são todas as matérias que estão aqui nós vamos ver ali como chamar de pré-edital, tá? E eu vim falar, claro, exclusivamente da minha área, para você já ficar aí. Gente, eu tenho que começar a ler desesperadamente sobre esses temas ontem, não é hoje não, tá? Você já vai deitar hoje, mas sabendo que você está devendo uma horazinha de leitura, porque só faz uma redação de tema aberto com excelência
quem se tornar um leitor. Ler de vários temas, e eu vou dar dicas de vários temas que eu trouxe para você aqui, porque o tema pode ser vinculado à área de educação, como pode ser um tema que a gente fala de tema aberto, um tema cheio. Vamos ver? Olha só o que foi publicado. Termo de referência, publicado pela Secretaria do Estado, tal. Órgão solicitante, data, isso aqui foi publicado no dia 23 de setembro do ano passado. Né? Confusão de festa, ninguém nem deu importância para isso, não. Mas aí está divulgado, isso já tem tempo na internet. Publicou, todo mundo está sabendo. Mas eu vim fazer essa leitura com você, tá bom? Olha assim, ó, o objeto, carreira de professor de educação da PEB, especialista em educação básica, assistente técnico de educação, analista de educação e analista educacional, que engloba a função de inspetor, tal. Esses são os cargos ofertados. Pode ser que no edital, que é o oficial, tenha alguma alteração, isso é possível também, né? Mas isso aqui foi divulgado pela própria Secretaria de Educação. Então, a Secretaria ainda não tem uma banca à vista, não. Não foi apontado, mas o esquema, o traçado, a exigência que a Secretaria vai fazer, quem faz isso, quer dizer, existe a comissão, sim, que monta essa exigência. Fala, ó, eu quero, agora entra aquele processo de licitação de escolha da banca, né? Fazendo isso, fala, ó, nós queremos esse projeto aqui, o candidato que entrar aqui tem que estar, passar por toda essa bateria de prova aqui do jeito que nós queremos, tá? Então, veja bem, olha só, professor de educação básica, 13.121 vagas, né? Quer dizer, esse número pode sofrer alteração com publicação do edital? Pode, claro, mas aqui já foi ofertado por eles. Especialista em educação tem 1.656 vagas, analista em educação, inspetor escolar tem 438 vagas, analista educacional, 407 vagas, analista de educação básica, 545 vagas, técnico de educação, 311, assistente técnico de educação básica, 3.393. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar hoje. Todas aquelas picuinhas, faça um planejamento. Ninguém sai estudando de tudo e fazendo de tudo ao mesmo tempo, não. Estudar requer disciplina, requer programação, requer planejamento. Planejamento. Ah, mas eu não estou tendo tempo. Arranja tempo, a gente inventa. Tempo é de acordo com a necessidade. Se você vê necessidade e quer ter um pezinho seguro, é o que eu falei do casamento. Eu acho que todo mundo, para ter um casamento, o primeiro casamento, na verdade, é com um pezinho na prefeitura, um pezinho no Estado. Esse não vai te abandonar, não. No momento que você passou ali, que você se efetivar, pronto. É claro que, dependendo de uma circunstância, lá pode ser que você seja exonerada, mas isso é uma circunstância extra. Mas, se você ainda não tem esse casamento, não está efetivo, ou está trabalhando, mas ainda não é efetivo, está a hora de preparar. Quem vai à frente, bebe água limpa, tá? Então, vem cá. Olha como vai ser a prova objetiva. Língua portuguesa, 10 questões. Matemática, vai ter matemática, 5 questões. Ah, mas eu nunca vi matemática, tem anos que eu não vejo. 5 questões de matemática. Conhecimentos específicos, claro, que vai ter 20 questões. Legislação educacional, 10. Direitos humanos, 5. Ao todo, são 50 questões ao todo. Tá? Valendo 1 ponto cada um, mínimo de ponto, 30. Mas ninguém vai estudar para ter o mínimo, não. Esse mínimo ali é para você ter a sua redação corrigida. Agora, vamos falar da redação? Olha que espetáculo que vai ser. Ah, está na hora de escrever. E só escreve quem lê. Por isso que eu trouxe uns temas, para você já começar a pesquisar na internet, revistas, jornais, onde quer. Faça pelo menos 1h30 de leitura de temas atuais. E eu trouxe aqui uma relação de temas que nós vamos ver agora, tá? Olha só.
Falando ainda, ó, da prova de redação, isso aqui foi o que foi publicado, né? A prova de redação será de caráter eliminatório e classificatório. Vai ser feita no mesmo dia da prova objetiva, tá? E a prova objetiva, vocês viram ali, você viu, 50 questões, né? Ainda tem a provinha aqui, ó. A prova de redação distribuirá 40 pontos, vale 40 provas a prova de redação. Um texto dissertativo de tema inédito e atual. 40 pontos que vale a prova. E ela vai ser dada no mesmo dia que a prova. Ó, a duração da aplicação da prova será de 4 horas, respeitando o horário a ser estabelecido no edital e a aplicação ocorrerá tal. Então, você vai ter que fazer 50 questões. Isso não é pouco, tem que ter muito treinamento, né? E, além disso, ainda tem uma redação. Perfeito? E, juntando tudo isso, 4 horas. Quer dizer, você tem que sobreviver com as questões discursivas, com as questões objetivas em 2 horas, no mínimo, e reservar aí umas 2 horas para redação, para depois passar gabarito, passar redação a limpo, pororô, tá? Agora, vamos falar de alguns temas. Que tipo de tema? Vamos pensar num tema que seja, claro que existe uma possibilidade muito grande, que esse tema seja vinculado à própria educação. Aí eu selecionei alguns aqui que eu vou ler para vocês, e depois eu coloquei um tema mais amplo que você tem que preparar. Para temas que sejam vinculados à educação, qual é a relação da educação com essa temática, e também temas assim tomados mais abertos, temas mais cheios. Então me acompanha aqui, eu coloquei, olha aqui, ó, a turminha já está pronta lá te esperando para quando você passar e dar aula para isso, tá? Olha só, se fosse o tema assim, ó, qual a missão da escola de acordo com a BNCC? Claro que ali você tem que saber o que é BNCC, a divisão de cada área, da sua própria área. Claro que isso aí é um café pequeno. Mas qual é a missão? E aqui seria para você ampliar essa resposta ali em 30 linhas. É claro que aí eu vou passar um projeto. O que vem na introdução? O que vem no parágrafo do desenvolvimento? No segundo parágrafo do desenvolvimento e a conclusão. Essa divisão do que tem cada parte, introdução, desenvolvimento e conclusão, isso aí é o prato especial da casa. Eu faço passo a passo. O que você tem que colocar no início da introdução? O desenvolvimento, dentro da introdução, cada parte ali eu vou fazendo linha a linha. Discuto o tema com você e pororô, tá? Agora, vamos ver. Imagine que você tivesse que fosse essa a temática, está vinculada à área aqui da educação. Então, claro que aqui você já passou para a leitura da BNCC, de todas, da LDB, todos os elementos da parte teórica aqui para você responder isso. E sempre pensar, vincular o que você respondeu, interessante isso, se for possível, a importância da educação. Por que a educação, que é o nosso produto, nós vendemos o quê? Nós temos que ter a educação, independente da área, como um produto indispensável a todo cidadão. E, na verdade, nós não estamos fabulando nada, não. Nós não estamos inventando nada, nós estamos dizendo uma verdade. Né? Então, vamos ver a resposta aqui. A BNCC aponta que a educação básica brasileira deve promover a formação e o desenvolvimento humano global dos alunos, para que sejam capazes de construir uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Uma pequena resposta que poderia, é claro que ela vai ter que sofrer de divisões e tudo, para chegar a uma resposta de 30 linhas, um texto com 28 a 30 linhas. Tá? Agora vamos pensar numa outra pergunta, evasão escolar e déficit de aprendizagem. Um dos grandes objetivos da atual gestão do MEC é criar políticas públicas focadas em reduzir o déficit na educação. A educação escolar é um agravante para nós.
Nós dependemos de clientes, né? Como que a escola lida? O que é que provoca? Você saberia dizer quais as causas, os motivos, as razões que provocam a evasão escolar? E como todo o elenco escolar poderia trabalhar em função de combater a evasão escolar? Qual que é a consequência? É claro que é uma consequência negativa, é um reflexo negativo. O que todos nós juntos, toda a direção, a comunidade, a família, todo o elenco escolar poderia fazer para combater a evasão escolar? Se fosse pedido para você falar sobre causas e consequências da evasão escolar e quais possíveis soluções que seriam os remédios para combater a evasão escolar. Então pense nisso, nós ainda estamos em temas voltados para a educação. Qual a missão da escola no projeto político pedagógico, no PPP? O projeto PPP destaca a função social da escola na formação de cidadãos ativos da sociedade, através de ações e propostas para a condução do processo de ensino-aprendizagem. E é interessante a gente pensar que vai ser dada uma redação e pode, sim, acontecer de duas formas. Para todos os cargos, independente da sua área, pode ser, sim, que seja dado um único tema para a banca. É claro que isso seria mais fácil para a banca, mas a gente pode pensar também que pode ter algo mais direcionado. No caso de um coordenador, ter um tipo de redação que, ainda que seja um tema aberto, mas que seja específico para quem vai ser coordenador, outro para quem vai trabalhar numa outra área. Pode haver, sim, uma divisão de temas. Mas, independente dessa divisão, um projeto de redação já falou que é um tema dissertativo, então é de se esperar que seja um tema aberto, que faça uma abordagem sobre política, sobre economia, sobre segurança, sobre saúde. Várias linhas podem acontecer de cair numa prova. É claro que a gente espera que tenha alguma associação com a educação, é o esperado. Mas pode também acontecer de ter um tema totalmente diferente. É válido lembrar que isso pode acontecer. Quer dizer, o desejo de cada um é que o tema seja voltado para a sua própria área, pelo menos é isso. Mas ali no edital está falando, é um tema inédito, atual. Então, requer de pessoas que você seja um exímio leitor. Não vale ler e ter uma informação aí meia boca, vale? Você não vai colocar no texto uma informação meia boca. A parte mais valorizada em uma redação é a parte de conteúdo, que é o miolo ali que fica em 2 parágrafos, é o desenvolvimento. É ali que você tem que segurar o leitor. É ali que você tem que provar que realmente você lê vários temas que vêm de várias fontes. É ali que vem o poder de convencimento, que é um tema aberto, como a gente está vendo. Como a escola pode contribuir com o meio ambiente? Qual a relação? Qual a relação da sua área? Quando falo escola aqui, pense em responder o que você, por exemplo, de matemática, de ciência, de história, de geografia, de português, da arte, do inglês, o que a sua área poderia fazer para contribuir para o meio ambiente? E como isso se dá? E quais as vantagens, os benefícios que você provoca nos alunos e por que deve ser colocado isso como uma estratégia pedagógica para desenvolver essa capacidade dos alunos lidarem bem com o meio ambiente? Né? A gente tem que pensar. O ideal é que a instituição de ensino encoraje os estudantes a participarem e realizar atividades de redução de danos, como separar o lixo, apagar as luzes, plantar árvores, entre outros. Nesse sentido, as feiras e oficinas são ótimas oportunidades a fim de promover a educação ambiental nas escolas. Mas aí, pensando nisso, quando fala em instituição, pensa o que a sua área poderia oportunizar aos pequenos
a lidar com o meio ambiente? Como que você construiria um texto vendendo esse produto, que o seu trabalho é importante para responder isso aqui? O nosso trabalho é importante. Mais um contato. Qual a relação da educação na formação financeira? Olha, como preparar os pequenos para lidar com o dinheiro, com o consumismo. Isso é importante? É um fator importante? E quando isso, como que a gente pode lidar no dia a dia com isso? Né? Eu me lembro no preparatório aqui para o último concurso, que havia uma questão assim, e na prática você teria que mostrar ali o cuidar e o brincar. E ao falar de cuidar e brincar, ali no brincar, tinha a montagem dos mercadinhos, já preparar a pessoa para lidar com o letramento matemático. Como que a criança já vai ter essa afinidade de lidar, de valorizar o dinheiro, porque a gente sabe da real importância disso, né? Aprender sobre educação financeira dentro de sala de aula é fundamental para o fortalecimento da cidadania. E isso é responsabilidade de todos nós. Isso aqui não é específico de determinada área. Ao estar ambientado com o assunto, o aluno se torna mais consciente sobre a importância de tomar decisões acertadas sobre finanças e consumo. Eu me lembro de uma situação um dia, de uma senhora falando como que ela ia comprar uma calça jeans para a filha dela, acho que 14, 15 anos, se custava 390 e ela ganhava um salário mínimo. Como comprar uma calça de 390 se ganha um salário mínimo? Não vai comprar essa calça de 390, você vai comprar uma calça de 39. Você tem que fazer essas ligações. Ah, mas adolescente não aceita? Você tem que ensinar o adolescente a colocar a mão até onde o braço alcança. Não colocar, suspender e viver tentar viver uma situação que é totalmente irreal. É falar que esse é o dinheiro que tem disponível e saiba lidar com ele. Vai sair? Tem R$10. Volte com 9, gasta só 1. Tem que ensinar, porque a vida, quando sai lá adiante, ela é cruel. Não é? Porque a gente vale é o que tem, não tem essa verdade? Esse dito, você vale é o que tem. Você tem 1 milhão, você vale 1 milhão. Você tem 100 mil, você vale 100 mil. Você tem R$1, você vale R$1. Se você não tiver nada, você não está valendo nada nesse dia. Então tem que ensinar a pessoa a lidar com dinheiro, sim. Qual o papel da escola no combate à obesidade infantil? A obesidade infantil nos adolescentes também é um problema de responsabilidade de todos nós. A prática regular de exercícios físicos durante a fase escolar incentiva a adoção de hábitos saudáveis durante toda a vida. A escola é protagonista na prevenção e no tratamento da obesidade infantil, visto que as crianças passam a maior parte do seu dia nos centros de ensino. Faltou um pontinho aqui, isso não pode acontecer não. Então, tem que trabalhar, é um problema de responsabilidade de todos. Pode ser uma linha temática que está ligada à escola, né? Aos atores da escola, que somos nós. Qual o papel da educação na era digital? Olha, a era digital toda é digital. Olha eu aqui apertando, vou para lá e volto para cá. Como sobreviver? E os pequenos hoje, na verdade, eles estão sabendo mais do que nós. Não é isso? A facilidade que eles têm de manusear o celular, que às vezes a mãe coloca ali para ele brincando, até para dar tempo de fazer alguma coisa, né? Com 1 ano e pouco, eles já estão mexendo no celular para cima e para baixo, joguinhos e pororô, pororô. E isso foi extensivo a todas as áreas, né? Então, a área digital hoje, olha aí como é que está tudo assim. Antigamente que a gente fala, quem lembra lá daquela época do retroprojetor já está ficando ultrapassado, não é? Mas tem outro, eu nem vou falar em mimeógrafo não, daquele passar folha com algo, nossa não, vamos ficar na área digital. As ferramentas digitais na educação podem ser consideradas materiais de apoio e recursos. Pode ser consideradas? São consideradas. Tudo hoje está no viés digital. É o letramento digital. Na verdade, está tendo uma inversão, as crianças que estão ensinando para nós, os adultos, né? Agora,
Além dos temas vinculados aqui, é claro que tem mais outros, ligados diretamente à educação, eu ainda trouxe mais alguns que você vai segurar um tempinho, só para a gente falar um pouquinho de cada um, que poderia cair numa situação de prova, já que foi pontuado lá, que vai ser um texto dissertativo com temas inéditos, atuais, mas pode resgatar alguma coisa. O que significa cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é uma expressão nova no nosso meio, concorda? Cultura do cancelamento é um fenômeno das redes sociais que visa boicotar e banir pessoas, eventos ou marcas que assumem comportamentos considerados incorretos ou que ferem os valores de um grupo de pessoas. Imagine que seja pedido para você falar sobre as causas e consequências da cultura do cancelamento. E o que seria o conceito? Então, você tem que estar vivenciando isso, citar exemplos, né, do dia a dia que a gente está aí informado. Então, o exemplo é uma estratégia argumentativa que vai materializar aquilo que está sendo colocado ali de forma abstrata. Você dá um conceito, você próprio, fulano de tal foi cancelado ao fazer assim, ou falar assim, assim. Então, é uma expressão nova para nós, né? O que significa parceria pública e privada? Olha, quem aqui da área de economia, ou que esteja lidando com a parte de administração, mas isso todo dia a gente lê na internet, nos jornais, o PPP, que são a parceria pública-privada. As parcerias públicas-privadas são contratos que determinam um vínculo entre o poder público e a iniciativa privada. Seu objetivo é implementar total ou parcialmente serviços, obras e atividades de interesse da população. É quando o setor público delega, por meio de contratos, terceirizam um trabalho, né? Então, são empresas privadas que executam trabalhos, atividades, representando o setor público. É claro que existe um contrato, existem valores para tudo isso, então esse PPP é uma realidade bem acentuada. Inclusive, o Estado de Minas Gerais, ele é pioneiro nessa atividade, essa situação de delegar empresas privadas que façam trabalhos voltados para o Estado, representando o Estado, né? Projeto obriga provedor, ao tema aqui. Projeto obriga provedores a barrar disseminação de ódio em redes sociais e sites de busca. Isso aqui tem fonte, foi na Agência Senado, inclusive eu achei interessante, eu peguei essa notícia hoje da Agência Senado, que é um site ótimo para você fazer pesquisa, as melhores notícias, os textos bem articulados. Entra lá, coloca assim, notícias Senados. Então, você vai ter boas informações. Um projeto apresentado pelo senador Fabiano Contrato, PT do Espírito Santo, cria uma série de obrigações aos provedores de internet para reprimir a disseminação de conteúdos de ódio, a discriminação ou preconceito nas redes sociais e nas plataformas de busca. Esse material aqui ele é vastíssimo. A quantidade de coisa que a gente vê, que a internet virou um mundo sem fronteiras, né? Tudo que você acha na internet é bom por muitos motivos. Que você também, na medida que você vai lendo e vai se tornando um leitor exigente, você lê de tudo. Você lê sobre futebol, política, segurança, você lê de educação, você lê de arte, música, e pororô, comida, e não sei o que. E você vai pegando mundos e você vai fazendo a diferença. Você vai... e é interessante, na hora que você ler uma reportagem, você lê também ali os comentários abaixo, que você vê os prós e os contras. Isso é interessante. Sempre que você lê algum assunto, não fique só de um lado, não. Tenha também o outro olhar. Para você poder equilibrar, para você ter as duas referências. Então, às vezes, a gente aprende mais com o que está sendo colocado ali nos comentários do que a própria reportagem. Então, faça isso. Então, isso aqui foi colocado hoje como notícia no site do Senado. Tá?
que era um projeto de lei para criminalizar e para reprimir o discurso aberto que provoca o ódio, né? A disseminação de conteúdo de ódio. Falar sobre crise humanitária. Do que é que se trata? A crise, recentemente, nós tivemos na história uma situação de crise humanitária. Isso aqui nem precisa, isso aqui foi algo que aconteceu em todo o planeta. A crise humanitária existe uma situação de emergência generalizada que afeta uma comunidade inteira ou um grupo de pessoas de uma região específica. No nosso caso aqui da Covid, foi no mundo todo. Devido aos altos índices de mortalidade e desnutrição, contágio de doença ou epidemias e emergência sanitária, ou devido à falta de água potável, segurança alimentar, saúde, entre outros bens essenciais à sobrevivência humana. Então, ler a parte de saúde, né? Ler a parte de ciência, entender, saber dar conceitos, saber citar exemplos, apresentar fontes, seja fontes de especialistas, estudiosos de uma área, para você levar esses nomes para a sua redação. Ah, mas eu não vou gravar isso tudo. Então, anota. Quando você lê um texto, faz um fichado do texto. Ah, mas vai tomar muito tempo, mas é um tempo que você vai agradecer futuramente. Leia o texto, anotou de onde você tirou essa fonte, qual foi o órgão que é, porque depois você vai citar isso na sua redação como discurso de autoridade jurídico. Sempre que você, imagine que você colocar, foi divulgado pela Anvisa na página tal, na data tal, sobre isso, isso e isso. Passa a ser um registro, que é um discurso de autoridade para você levar para o seu texto. Você não está dando uma informação que pegou-se no tempo, não. Você, inclusive, tem referência jurídica, você tem um discurso de autoridade jurídica. Ah, foi especialista de tal área que pontuou sobre isso. Você vai ter um discurso aí de autoridade. Então, crise humanitária é um tema aberto, né? Como a saúde mental tem afetado os jovens? E eu diria que não só os jovens, como todo mundo, principalmente nessa pós-pandemia, não é? E o que é saúde mental? Quais as causas da saúde mental? Quais as consequências? E o tema que traz esse reflexo para os jovens. Os adolescentes com condições de saúde mental são, por sua vez, particularmente vulneráveis à exclusão social, discriminação, estigma, afetando a prontidão para procurar ajuda, dificuldades no aprendizado, comportamento de risco, problemas de saúde física e violações dos direitos humanos. É um tema muito rico, interessante. Ah, mas eu vou sair escrevendo assim. Você tem que ter um projeto para você escrever. Mas passa a fazer esse desafio. Sabe como que fica aqui um segredinho meu, sabe como que eu gosto de escrever? Não texto dissertativo, assim, eu não saio escrevendo texto dissertativo todo dia, não. Confesso que não, mas eu escrevo. Mas eu gosto de escrever, lidar com ficção. Ah, mas ficção como? Inventar uma história? Sim. A hora que eu saio para fazer a caminhada, eu vou montando a minha historinha. Eu vou criando conflitos, atritos, nome de personagem. Uma hora eu trago para vocês. Aí eu faço mini contos, princípio, meio e fim. E na narrativa, sempre o final ali tem que surpreender o leitor. Então eu faço isso no meu momento de caminhada. Arranja motivo para você escrever. Leia uma reportagem e depois você tenta fazer uma paráfrase dessa reportagem. O que é paráfrase? Uma reescrita do texto. Como você passaria esse texto para alguém, com suas palavras? Faça alguma coisa. Isso você pode fazer tranquilamente. Qual o problema? A triste permanência de quê? Do trabalho escravo. O que a gente sabe sobre o trabalho escravo? No Brasil, no mundo. O trabalho escravo foi banido em quase todos os países, mas ainda existem muitas pessoas vivendo sob essa condição ao redor do mundo. E para a tristeza nossa, inclusive no Brasil. Isso é fato que a gente vê constantemente na mídia, não é isso? Trabalho digital. Olha aqui.
que você saberia escrever com referência, com dados, com referência na Constituição do que é intervenção federal? Que nós tivemos no 8 de janeiro, todo mundo lembra, né? No domingo de 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal da segurança pública do Distrito Federal após a invasão nos prédios dos três poderes, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional em Brasília. O ato de intervenção federal, olha aqui, ó, a informação aqui, ela está baseada num discurso de autoridade jurídico. O ato de intervenção federal é previsto na Constituição de 88, conforme o artigo 34, para situações de grave comprometimento da ordem pública. Então, a leitura é uma cachaça necessária de todos nós da área da educação, né? Pois é, encerramos aqui, foi só para fazer um en passant e deixar registrado, e para deixar aqui essa dica registrada, faça o nosso curso antes que o edital saia, para evitar aquela sofrência, porque quando sai o edital é aquele desespero, revisar aquele mundo, aquele caminhão de coisa que tem que da própria área pedagógica. Só que agora ainda tem prova de português, né? Interpretação de texto, gramática, 5 questões de matemática e, além do mais, ainda tem direitos humanos, claro. Então, esse pacote todo aí, e vem a redação. Mas, então, procura, entre em contato com a coordenadora Silvia, com a Yolanda, os contatos são esses. Quando que vai começar o curso? Qual que é o valor? Onde vai ser? Vai acontecer? Não é um curso só de redação, é um curso com todas as matérias. Eu vim falar da minha parte e deixar o meu convite com vocês aqui, que eu já trabalho há muito tempo com a Fátima, desde 2005, que a gente tem essa parceria, né, com o curso Fátima Soares, e, claro, ligado também aqui ao Grupo Ideal, né, que são os parceiros, que é o parceiro da Fátima Soares. Mas aí você vem, procura e se informa direitinho, mas fica aqui o meu apoio de escrita. Não deixe para a última hora, para evitar sofrência. Para a gente sofrer é muito difícil, é claro, né? Mas sofrer escrevendo, que poderia ter feito antes, ainda é pior ainda. Então está aí registrado o meu convite e a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, tchau. Fui.